Meus amigos, superinteligência artificial, seus benefícios, seus males e o que fazer para evitar seus maléficos impactos sobre a sociedade é o tema da nossa apresentação a partir deste momento. O nosso objetivo é apresentar os impactos da superinteligência artificial sobre a sociedade, apontando seus benefícios e seus malefícios, e o que fazer para eliminar ou neutralizar suas consequências maléficas. Esta nossa apresentação complementa a última apresentação que fizemos, quando abordamos como tema como funcionam a inteligência artificial e seus softwares e algoritmos inteligentes. Antes, na apresentação anterior, procuramos mostrar como funciona a inteligência artificial, os algoritmos inteligentes que são utilizados e seus softwares também. Agora nós vamos abordar as duas facetas resultantes do uso da superinteligência artificial, que diz respeito aos benefícios por ela proporcionado, como também os seus malefícios. E, no final, vamos apresentar o que fazer para evitar seus maléficos impactos sobre a sociedade. Um aspecto importante observar, meus amigos, é que o crescimento tecnológico desenfreado da superinteligência artificial representa uma singularidade tecnológica. A singularidade tecnológica é alcançada quando uma máquina ultra inteligente pode superar todas as atividades intelectuais de todo homem mais inteligente. Então a palavra superinteligência artificial está relacionada com esse fato do surgimento de uma máquina tão inteligente, ultra inteligente, que pode superar até mesmo as atividades intelectuais de todo homem mais inteligente. Desde que uma máquina ultra inteligente possa projetar até mesmo máquinas melhores, quer dizer, uma possibilidade que pode haver é de que as máquinas ultra inteligentes que passarão a existir, sobretudo a partir do ano 2050, essas máquinas poderão, elas próprias, projetarem máquinas melhores do que elas. E havendo essa perspectiva, haveria uma explosão de inteligência. E a inteligência do homem seria deixada para trás. Esta é a visão de muitos especialistas na área de inteligência artificial. Assim, a primeira máquina ultra-inteligente seria, no entendimento desses especialistas, a última invenção que o homem precisaria fazer, porque as máquinas ultra-inteligentes assumiriam esse papel. Especialistas acreditam que a inteligência das máquinas se equiparará à de humanos até 2050. Esta é a previsão. Graças a uma nova era na sua capacidade de aprendizado, porque o fato novo é que, diferentemente das máquinas que nós sempre utilizamos, essas máquinas ultra inteligentes, elas aprenderão com a sua própria experiência. Elas estão sendo programadas e serão programadas com o propósito de aprender com a sua própria inteligência e
com essa capacidade de aprendizado, se equiparar e até mesmo superar os seres humanos. Isso significa que estamos criando máquinas que podem ensinar a si mesmas e também a se comunicar, simulando a fala humana. A superinteligência artificial será a primeira tecnologia a superar potencialmente os humanos em todas as dimensões, de acordo com a visão de grande parte dos experts na área de inteligência artificial. Até agora, os seres humanos tiveram monopólio da tomada de decisões e, portanto, tinham controle sobre tudo. Com a superinteligência artificial, isso pode acabar. Uma ampla gama de consequências poderá ocorrer, incluindo consequências extremamente boas ou benéficas para a humanidade e consequências tão ruins ou maléficas quanto a ameaça de extinção da espécie humana. Então, este é o quadro, o cenário que se coloca diante de nós e nós passaremos, já estamos, eu diria, a vivenciar um mundo em que máquinas inteligentes já estão desenvolvendo suas atividades, não só nas atividades produtivas, mas também na gestão de muitos governos, de muitas grandes empresas em todo o mundo, já estão utilizando a inteligência artificial. Bem, agora nós vamos abordar os benefícios proporcionados pela inteligência artificial. Após essa apresentação sobre os benefícios, falaremos sobre os malefícios da inteligência artificial. E, no final, coroando a nossa apresentação, vamos apontar o que fazer para evitar os maléficos impactos proporcionados pela superinteligência artificial sobre a sociedade. Então, sobre os benefícios proporcionados pela inteligência artificial, temos a dizer o seguinte, que são inúmeros os benefícios que já estão sendo proporcionados e serão proporcionados pela superinteligência artificial. Uma rede neural de um sistema de inteligência artificial é capaz de analisar mais de 1 bilhão de dados. Observe bem para isso. Uma rede neural de um sistema de inteligência artificial é capaz de analisar mais de 1 bilhão de dados em poucos segundos, sendo uma ferramenta incrível para apoiar um tomador de decisões dentro de uma organização, seja ela governamental ou privada, garantindo assim a melhor opção entre as possíveis. Como os dados coletados são constantemente atualizados, é importante observar isso. Como os dados coletados são constantemente atualizados, os sistemas de inteligência artificial sempre atualizam também seus resultados, viabilizando que os gestores tenham acesso a informações recentes. Quando eu falo gestores públicos ou privados, tenham acesso a informações recentes de variações ocorridas no ambiente de uma organização. O aprendizado de máquina, que este é um fato que faz com que nós adotemos a palavra superinteligência artificial, devido não só à capacidade de processamento de dados e a rapidez com que esses dados são processados, também a questão do aprendizado. A máquina aprende. O aprendizado de máquina, que é o chamado machine learning, em inglês, é um campo da ciência da computação, que dá aos computadores a capacidade de aprender sem serem explicitamente programados. Na análise de dados, o aprendizado de máquina é um método usado para conceber modelos e algoritmos complexos. Nós
sobre algoritmos nós já abordamos na nossa apresentação anterior. Então, o aprendizado de máquina é um método usado para conceber modelos e algoritmos complexos, que se prestam à predição. Em uso comercial, isso é conhecido como análise preditiva. Esses modelos analíticos permitem que pesquisadores, cientistas de dados, engenheiros e analistas produzam decisões e resultados confiáveis e repetitíveis e descobrem insights ocultos através da aprendizagem de relacionamentos históricos e tendências de dados. Quer dizer, na medida em que essas máquinas ultra-inteligentes são alimentadas com dados e essas máquinas são programadas para processar com rapidez esses dados e, além disto, aprender com a própria experiência, à medida que novos dados vão sendo inseridos nessas máquinas, elas vão aprendendo com esses dados e também com os resultados obtidos nas suas atividades. Os computadores agora podem fazer cálculos complexos de engenharia, negociar ações nas bolsas de valores na ordem de milissegundos. Carros automatizados estão aparecendo cada vez mais em nossas ruas. E assistentes artificialmente inteligentes invadiram nossas casas. Os próximos anos vão nos apresentar ainda mais avanços com a superinteligência artificial através de máquinas que podem aprender com suas próprias experiências, conforme já lhes falei, adaptar-se a situações novas e compreender abstrações e analogias, como todos nós seres humanos fazemos. Então essas máquinas vão agir como se fosse um ser humano, com a vantagem de processar esses dados com a rapidez que nós seres humanos não temos. A inteligência artificial já está sendo bastante utilizada em sistemas produtivos. A inteligência artificial pode substituir o ser humano nas atividades de produção e também pode aumentar ao máximo a sua produtividade. Os novos sistemas produtivos possibilitam fazer com que o processo de trabalho seja autoadaptável, que criam as condições para que se realize o trabalho conjunto, trabalho em equipe, homem-máquina, modernamente para atender pedidos personalizados e lidar com flutuações da demanda de um sistema produtivo. Os trabalhadores podem compartilhar com robôs a execução de novas tarefas, sem ter que manualmente fiscalizar qualquer processo de produção. As mudanças são processadas automaticamente. Os avanços não estão ocorrendo apenas na produção industrial. Sistemas de inteligência artificial estão presentes em inúmeros setores de atividades, em todas as partes do mundo. O potencial da inteligência artificial para transformar amplos setores econômicos é sem precedentes na história da humanidade. Segundo dados apresentados pela Accenture, em uma das suas pesquisas, espera-se que até 2035 a inteligência artificial contribuirá para um aumento de até 40% da produtividade do setor industrial, diminuindo custos e aumentando a produção de manufaturas ao redor do globo. O panorama atual do sistema de inteligência artificial permite que esses sistemas entendam todo o processo produtivo e de negócios, identifiquem de forma automática quais são os principais problemas que devem ser resolvidos. Ou seja, essas máquinas agem como se fosse um ser humano. Os sistemas produtivos modernos exigem que os trabalhadores trabalhem com máquinas inteligentes para explorar o que os dois fazem melhor. Os trabalhadores são necessários para desenvolver, treinar e gerir várias aplicações
de inteligência artificial. Os trabalhadores são necessários para desenvolver, repito, treinar e gerir várias aplicações de inteligência artificial. Ao atuar desta forma, os trabalhadores estariam habilitando os sistemas produtivos a operar como verdadeiros parceiros. Por sua vez, as máquinas inteligentes ajudariam os trabalhadores a elevar sua capacidade produtiva, tais como a habilidade para processar e analisar grande quantidade de dados de uma miríade de fontes em tempo real. Máquinas inteligentes aumentam a capacidade humana. Este é um fato indiscutível. Isso já acontecia antes da inteligência artificial e agora vai acontecer de uma forma mais flagrante. Máquinas inteligentes e trabalhadores podem se constituir em parceiros que colaboram um com o outro para elevar seus níveis de desempenho. As principais aplicações da inteligência artificial em gestão empresarial, no momento atual, são as seguintes. Primeiro, chatbots, que utilizam a linguagem para conversar com as pessoas de maneira natural e pré-programada. Reconhecem nomes e números de telefones e reproduzem o comportamento humano, através dos chamados chats. 2. Aplicações de gestão, que são úteis para identificar quais colaboradores estão desempenhando as tarefas com mais eficiência e, com esse tipo de ferramenta, auxiliar a tomada de decisão de gestores sobre o desempenho de colaboradores, de trabalhadores. Terceiro, uma outra aplicação da inteligência artificial é a de assistente pessoal, que é utilizada para marcar reuniões, horários na agenda e atividades do cotidiano, sendo uma das mais conhecidas a Siri, presente nos produtos da Apple. Quarta aplicação da inteligência artificial são os mecanismos de segurança, tanto em ataques digitais quanto em situações do cotidiano, como eventos. Na parte digital, o exemplo mais comum é o Internet Banking. A quinta aplicação da inteligência artificial em gestão diz respeito a predições, com máquinas equipadas com inteligência artificial que pode ser utilizada em campanhas de marketing. Por exemplo, para prever diferentes cenários e possíveis resultados. A partir dos dados captados, o gestor terá mais informação à sua disposição para determinar os caminhos que a empresa deve seguir de acordo com o resultado esperado da estratégia. A sexta aplicação da inteligência artificial na área de gestão diz respeito às vendas e marketing, para proporcionar um atendimento de melhor qualidade ao cliente. A personalização do atendimento ao consumidor disponibiliza praticidade e conforto. O Machine Learning é uma aplicação em que o sistema aprende a agir por sua conta sem ter que ser programado para a nova função. A sétima aplicação da inteligência artificial em gestão diz respeito ao ensino, em que é utilizada a tecnologia de computação como professor, entre aspas, que fica disponível para os alunos 24 horas por dia. Outra aplicação da inteligência artificial está relacionada com a engenharia. As principais aplicações da inteligência artificial em engenharia são, primeiro, tarefas rotineiras, com uso de robô capaz de reproduzir diversas tarefas humanas em um canteiro de obras, como na manipulação de materiais de construção e montagem das estruturas sistematicamente com uma precisão milimétrica, com uma taxa de erro próxima de zero. Uma segunda aplicação na engenharia diz respeito ao Big Data,
que é uma tecnologia que pode ser aplicada para analisar a situação da obra nos mais diversos canteiros de obras. Terceira aplicação da inteligência artificial em engenharia diz respeito à impressão 3D, para montar estruturas pré-moldadas e pré-fabricadas. A quarta aplicação diz respeito a prédios inteligentes com inteligência artificial, que além do projeto de estrutura física, faz o planejamento de uma infraestrutura inteligente, capaz de facilitar a vida dos usuários. A quinta aplicação da inteligência artificial em engenharia diz respeito à gestão mais eficiente, com o uso do Robot Process Automation, o RPA, que é um robô criado para manipular sistemas digitais, realizar o cruzamento de dados e eliminar os erros que aconteceriam caso uma pessoa assumisse essa tarefa. E sexto, o atendimento ao cliente, para programar robôs de atendimento de clientes. Já em medicina, as principais aplicações da inteligência artificial, no momento, são as seguintes. Primeiro, cirurgia robótica assistida por inteligência artificial, através da qual robôs podem analisar dados de prontuários pré-operatórios para guiar o instrumento de um cirurgião durante a cirurgia que é considerada minimamente invasiva para os pacientes. A segunda aplicação em medicina diz respeito aos auxiliares virtuais de enfermagem, em que enfermeiros virtuais estarão disponíveis podendo responder perguntas, monitorar pacientes e fornecer respostas rápidas. A terceira aplicação em medicina diz respeito ao auxílio ao julgamento ou diagnóstico clínico, em que algoritmos examinam registros médicos, hábitos e informações genéticas de pacientes. A quarta aplicação em medicina diz respeito ao fluxo de trabalho e tarefas administrativas, com uso de tecnologias que podem ajudar a solicitar exames, prescrever medicamentos e escrever anotações em gráficos. E, finalmente, a quinta aplicação em medicina diz respeito à análise de imagens médicas, com o uso de um algoritmo que pode analisar digitalizações em 3D até 1000 vezes mais rápido do que é possível hoje. Já a inteligência artificial pode ser utilizada na indústria espacial. E ela, por sinal, está sendo amplamente utilizada na era contemporânea, cujas aplicações são as seguintes. Primeiro, operações de satélite artificial. A inteligência artificial é utilizada em particular para auxiliar a operação de grandes constelações de satélites e minimizar o erro humano e custo de operação com o pessoal. Agências espaciais, como a norte-americana NASA e a europeia ESA, têm desenvolvido novos procedimentos de automatização baseados em inteligência artificial para reduzir a carga de trabalho dos operadores. A automação dos segmentos terrestre e espacial dessas agências espaciais, tanto a NASA quanto a ESA, reduzirá a necessidade de intervenção humana, especialmente para grandes constelações e viagens interplanetárias, como, por exemplo, o sistema de manobras automatizadas para prevenir colisões. A segunda aplicação da inteligência artificial na indústria espacial diz respeito ao processamento de dados de observação da Terra. Os satélites de observação da Terra hoje em dia têm a capacidade de capturar um volume imenso de dados. No entanto, este fator aumenta a demanda no sistema de gestão, armazenamento e processamento de dados. O processo de downlinking, que é o sinal de telecomunicações ou informação que ele transmite, de dados de satélite para as estações terrestres, até certo ponto ainda enfrenta limitações,
que variam desde os limites fundamentais do número de vezes que um satélite pode sobrevoar um local específico, a cobertura de estações terrestres e até limitações de interoperabilidade entre sistemas de segmentos terrestres e aplicativos de utilizador final. O que tem sido muito comum hoje em dia é o treinamento de modelos de inteligência artificial para detectar nuvens e corrigir imagens por elas cobertas. Além disso, esses modelos também são treinados para facilmente analisar um número alto de dados e identificar objetos. E, finalmente, a terceira aplicação da inteligência artificial na indústria espacial diz respeito às viagens interplanetárias. Os rovers, por exemplo, lançados mais recentemente para explorar Marte, têm os computadores de bordo equipados com inteligência artificial, que os possibilita serem autônomos para navegar e conseguirem tomar decisões caso não tenham comunicação ou comandos de humanos por algum tempo. Missões robóticas da NASA e de outras agências espaciais já usam a inteligência artificial para obter maior eficiência e resultados de melhor qualidade em suas pesquisas. Como exemplo, podem ser citados os rovers, que têm capacidade de locomoção para analisar uma área maior de um planeta ou mesmo de uma lua, e landers, que pousam sobre um planeta ou lua para analisá-lo em loco, que examinam as crateras marcianas, e as sondas e telescópios espaciais que se dedicam à descoberta e análise de exoplanetas, ou seja, mundos existentes em outros sistemas estelares. As tecnologias empregadas no programa Artemis da NASA também são dotadas de algoritmos específicos de aprendizado de máquinas, desde os instrumentos mais básicos até os trajes que serão usados pelos astronautas nas missões tripuladas à Lua, especialmente no que diz respeito aos recursos de suporte à vida. O programa Artemis, desenvolvido pela NASA, visa levar o ser humano mais uma vez para a superfície da Lua. Este programa visa aprofundar as pesquisas a respeito do nosso satélite natural e do sistema solar, além de aumentar o tempo de permanência dos astronautas no espaço, como parte importante da preparação para uma próxima missão de grande porte que tem como destino o planeta Marte. Já presente em diversas missões da exploração espacial, a inteligência artificial poderá tornar possível a vida humana em outros planetas. Para que os seres humanos, é importante observar isso, para que os seres humanos consigam viver e principalmente sobreviver em qualquer lugar fora da Terra, em outros mundos, é preciso que o mundo escolhido proporcione condições iguais, ou pelo menos semelhantes às do nosso planeta, como atmosfera, temperatura, topografia, etc. Marte, por exemplo, nem nenhum outro planeta do sistema solar, desculpe, que eu estou um pouco afônico. Repetindo, Marte, nem nenhum outro planeta do sistema solar é parecido com a Terra. Motivo pelo qual, para tornar possível sua colonização, é necessário terraformá-lo. Ou seja, reproduzir naquele local um ambiente que ofereça as premissas mínimas de sobrevivência da espécie humana. A palavra é terraformação. A terraformação será um dos avanços da nova era da exploração espacial, com participação fundamental da inteligência artificial. A terraformação significa a adaptação da atmosfera, da temperatura, da topografia
e da ecologia de um planeta ou de um satélite natural para deixá-lo em condições de sustentar um ecossistema com seres da Terra. Essa é que é a ideia da terraformação. E este é apenas um dos avanços esperados para a nova era da exploração espacial, além do incremento de novos materiais e da produção de complexos foguetes de propulsão de ponta. Sobre essa questão dos foguetes, nós já fizemos várias apresentações e publicamos artigos também, abordando a necessidade de que foguetes com propulsão, apresentando velocidades próximas à da velocidade da luz, é absolutamente necessário para que nós, seres humanos, possamos viajar pelos confins do universo. A inteligência artificial está presente em todas as cadeias da indústria espacial. Sem ela, é impossível avançar nesta área. É preciso observar que a inteligência artificial na exploração espacial impulsiona a evolução e o aproveitamento de diferentes tecnologias no nosso próprio planeta. A exploração espacial está promovendo um acentuado avanço na ciência, particularmente na pesquisa de novos materiais e processos. A inteligência artificial é utilizada em todas as cadeias da indústria espacial. Sem ela, repito, é impossível seguir adiante. Por exemplo, a aplicação de um modelo bioquímico no espaço é totalmente diferente de ser feito na Terra. Isso abre caminho para a elaboração de novos mecanismos e tratamentos. Os desafios humanos de conquista do espaço levam à resolução de problemas complexos, beneficiando a toda a humanidade. Com o avanço da computação quântica, que utiliza a mecânica quântica para resolver problemas complexos mais rapidamente do que em computadores tradicionais, indispensável para viagens espaciais mais complexas, a humanidade vivenciará muito provavelmente o advento da quinta revolução industrial que ocorrerá no espaço. Sobre a computação quântica, nós próprios já elaboramos artigos e já apresentamos vídeos abordando como evoluíram os computadores ao longo da história e como os computadores do futuro evoluirão. E os computadores quânticos representam a última palavra nessa área de computação. A inteligência artificial poderá contribuir decisivamente para o avanço científico e tecnológico, visando dotar a humanidade de recursos necessários para enfrentar seus problemas de sobrevivência. É um outro aspecto também da maior importância. É um benefício que a inteligência artificial pode proporcionar. É contribuir para o avanço científico e tecnológico, visando dotar a humanidade de recursos necessários para enfrentar seus problemas de sobrevivência. A superinteligência artificial poderá contribuir decisivamente para o avanço científico e tecnológico, visando dotar a humanidade dos recursos necessários para enfrentar as ameaças internas à sua sobrevivência provocadas pelas forças da natureza existentes no planeta Terra, como, por exemplo, o esfriamento do núcleo do planeta Terra, que pode levar à perda do campo magnético terrestre. Segundo, a erupção de supervulcões. Terceiro, a reversão dos polos magnéticos da Terra, durante a qual haverá a perda do campo magnético terrestre. As mudanças climáticas e pandemias. Então, são eventos que podem se tornar catastróficos e que a inteligência artificial poderá colaborar com a humanidade no sentido de fazer frente a essas ameaças. Uma outra contribuição é lidar com ameaças à sobrevivência da humanidade vinda do espaço sideral, como, por exemplo, o impacto de asteroides e cometas sobre o planeta Terra, a emissão sobre a Terra de raios cósmicos
especialmente os raios gama oriundos da explosão de estrelas supernovas. A colisão sobre o planeta Terra de planetas órfãos. O afastamento da Lua em relação à Terra. As consequências catastróficas sobre o meio ambiente resultantes do afastamento da Lua em relação à Terra. A colisão entre as galáxias Andrômeda e a Via Láctea, onde se encontra o Sistema Solar. A morte do Sol e o fim do universo em que vivemos. Todos esses eventos nós já abordamos, não só em artigos publicados, mas também em vídeos também que apresentamos, abordando essas ameaças à sobrevivência. Além disso, nós publicamos dois livros, um em português, pela editora Dialética, abordando as ameaças à sobrevivência da humanidade, e também a uma editora europeia, Generis Publish, abordando a mesma temática. Além da inteligência artificial poder colaborar no enfrentamento das ameaças internas e externas ao planeta Terra, poderá possibilitar a colonização humana de novos habitats no Sistema Solar e fora dele, porque muitos desses eventos catastróficos poderão exigir que haja a fuga de seres humanos para outros planetas do Sistema Solar, ou luas do Sistema Solar, e até mesmo exoplanetas, ou seja, planetas situados em outros sistemas estelares, e até galáxias. Galáxias, e não apenas galáxias, mas até mesmo para universos paralelos. Na hipótese de que se busca a sobrevivência da humanidade com o fim do universo em que vivemos. Então, com máquinas mais inteligentes do que os humanos, com a superinteligência artificial, a humanidade poderá se utilizar delas para solucionar problemas científicos e tecnológicos que assegurem a sobrevivência da espécie humana, até mesmo com o fim do universo em que vivemos, ao abrir caminho para universos paralelos. É importante destacar que a evolução humana tem que contar com a ciência e a tecnologia. À medida que as tecnologias de computação avançam, ao lado da biotecnologia, há uma crescente convergência entre as duas, na forma de interfaces neurais, que no futuro podem abrir a porta para conectar a mente humana diretamente a uma inteligência artificial, a fim de facilitar maior aprendizado, transferência mental e superar condições neurológicas. Isso significa dizer que a ciência e a tecnologia contribuiriam para a própria evolução humana e tornar uma evolução dirigida e planejada. Essa evolução seria não somente biológica, mas também tecnológica. A ciência e a tecnologia possibilitariam também a manipulação genética da espécie humana, com a possível criação em laboratório de novos genes que modificariam código genético para serem capazes de bloquear a replicação de vírus, tornando nossas células imunes a ataques. Esta seria uma das formas de proteger os seres humanos de futuras pandemias. A modificação do genoma humano aumentaria gradualmente até finalmente transformar o ser humano em uma nova espécie biológica. A superinteligência artificial teria um grande papel nisso. A superinteligência artificial poderá contribuir, portanto, para realizar avanços científicos e tecnológicos no campo da biotecnologia, da nanotecnologia e da neurotecnologia, para aumentar a capacidade cognitiva e superar as limitações
físicas e psicológicas dos seres humanos. Então, esses, meus amigos, são os benefícios proporcionados pela inteligência artificial. Agora vamos abordar os malefícios gerados pela inteligência artificial. A superinteligência artificial será a primeira tecnologia a superar potencialmente os humanos em todas as dimensões, conforme nós já afirmamos anteriormente. Até agora, os seres humanos tiveram o monopólio da tomada de decisões e, portanto, tinham controle sobre tudo. Isso também afirmamos anteriormente. Com a superinteligência artificial, isso pode acabar. Também afirmamos anteriormente. Uma ampla gama de consequências poderá ocorrer, incluindo consequências extremamente boas, como as descritas que nós há pouco descrevemos, e consequências tão ruins quanto a extinção da espécie humana. Mesmo que a superinteligência artificial produza benefícios para a humanidade, há o risco de que ela seja utilizada para o mal e não apenas para o bem da humanidade. A imediata consequência do progresso da inteligência artificial é o avanço do desemprego. Este efeito social negativo já está acontecendo e é inevitável, porque resulta de forças econômicas que estão fora de controle. A inteligência artificial é positiva para o capitalista, que fará uso dela para enfrentar seus concorrentes de forma mais competitiva, haja vista que proporcionaria, entre outras vantagens, o aumento da sua produtividade e a redução dos seus custos. No entanto, seria também extremamente negativo para o sistema capitalista, porque tende a reduzir a renda à disposição na massa dos trabalhadores excluídos da produção, contribuindo desta forma para a queda na demanda de produtos e serviços e, consequentemente, dos lucros auferidos. O impacto da inteligência artificial sobre a sociedade seria devastador, com desemprego em massa, resultante de sua utilização em larga escala. Não será certamente no capitalismo que o mundo poderá conciliar as maravilhas da ciência e da tecnologia com o fim do emprego. Outro sistema econômico, essa é a minha visão, e já abordamos essa temática sobre a questão do desemprego no capitalismo e as soluções para este impasse. Sempre afirmamos, e aqui repito, não será certamente no capitalismo que o mundo poderá conciliar as maravilhas da ciência e da tecnologia com o fim do emprego. O outro sistema econômico terá que ser inventado para substituir o capitalismo, no qual a ciência e a tecnologia atuarão como libertadora da humanidade dos fardos do trabalho e de fomento ao progresso econômico e social. Essa é a minha visão e é o que eu defendo. Existem cenários extremamente negativos com o uso da inteligência artificial. A superinteligência artificial pode representar a extinção da raça humana, segundo o cientista Stephen Hawking, recentemente falecido, que publicou artigo abordando esta questão em 1º de maio de 2014, no jornal The Independent. Hawking afirmou que as tecnologias se desenvolvem em um ritmo tão vertiginoso que elas se tornarão incontroláveis, ao ponto de colocar a humanidade em perigo. Hawking conclui: hoje haveria tempo de parar. Amanhã seria tarde demais. O desenvolvimento indiscriminado de uma inteligência artificial poderia indicar o fim da humanidade. Durante muito tempo relegado aos registros da ficção científica, o medo da inteligência artificial está enraizado há alguns anos no debate público, associado tanto à automatização maciça das ocupações e ao desemprego em massa, quanto à perspectiva não menos aterrorizante dos robôs assassinos.
Além do filósofo e pesquisador Nick Bostrom e Elon Musk, fundador das empresas Tesla e SpaceX, diversas personalidades multiplicam os alertas. São várias personalidades que multiplicam os alertas sobre o risco existencial que as máquinas superinteligentes e potencialmente incontroláveis fariam recair na humanidade. Para o dono da Tesla, o Elon Musk, seu perigo seria até maior do que o da bomba atômica, segundo ele. Nick Bostrom afirma em seu livro Superinteligência que a superinteligência artificial representa um risco que ameaça a extinção prematura de vida inteligente na Terra, ou a destruição permanente e drástica de seu potencial para um desenvolvimento futuro desejável. O avanço tecnológico em curso, baseado na inteligência artificial, impactará negativamente sobre o mundo do trabalho. E isso é indiscutível, porque levará ao fim do emprego e a consequente queda na demanda de bens e serviços, colocando também em xeque o próprio capitalismo como sistema mundial. Isso significa dizer que o avanço científico e tecnológico poderá levar o sistema capitalista mundial ao colapso, apontando a necessidade de invenção de um novo sistema econômico. E isso nós abordamos em vários vídeos e artigos, inclusive nós elaboramos um livro também em que nós abordamos essa necessidade da implantação de um sistema alternativo ao capitalismo que possibilite a convivência civilizada entre todos os seres humanos e que o progresso científico e tecnológico proporcione progresso e bem-estar para a grande maioria da população mundial. Então, é importante observar que a necessidade da invenção de um novo sistema econômico. Nós elaboramos um livro cujo título é Como inventar um novo futuro. Ou seja, como nós seres humanos poderemos construir um mundo diametralmente oposto ao que nós vivemos. Além do malefício do desemprego proporcionado pelo avanço da inteligência artificial, existem cenários extremamente negativos, como o das próprias máquinas superinteligentes decidirem destruir os seres humanos, por exemplo, acabando com nossa civilização e infraestrutura. Estes são cenários que estão sendo analisados por todos os que estão envolvidos na abordagem da inteligência artificial. É provável que os cérebros artificiais superarão a inteligência dos cérebros humanos em 2050. Esta é a previsão, com o advento da superinteligência artificial. Superinteligência artificial, ela ainda deverá acontecer por volta de 2050. Esta nova superinteligência pode se tornar muito poderosa. O destino da humanidade se tornaria, portanto, dependente das ações dessas máquinas superinteligentes. Mesmo que a superinteligência artificial produza benefícios para a humanidade, como nós apresentamos, há o risco de que ela seja mais utilizada para o mal e não para o bem da humanidade, com a tendência de sua maior aplicação, por exemplo, para fins militares. Isto é, para a guerra cibernética na corrida armamentista no mundo. E isso já está sendo utilizado. As superpotências já estão utilizando dispositivos militares com o uso da inteligência artificial. Recentemente, eu li uma notícia de que os russos
já possuem soldados robôs que atuariam nos campos de batalha, que poderiam atuar nos campos de batalha e já estariam sendo utilizados na guerra da Ucrânia. Com a superinteligência artificial, uma ampla gama de consequências poderá ocorrer, conforme nós mostramos, incluindo consequências extremamente boas e consequências tão ruins quanto a extinção da espécie humana se ela se voltar contra os seres humanos. Isso é o que está sendo amplamente discutido por todos aqueles que estão envolvidos na questão da inteligência artificial. Agora nós vamos falar sobre o que fazer para evitar os maléficos impactos da inteligência artificial sobre a sociedade. Bem, graças aos avanços na inteligência artificial, o mundo se encontra diante de gigantescas transformações. É uma nova era na qual as regras fundamentais que regulavam as atividades das organizações estão sendo reescritas. Sistemas de inteligência artificial não significam apenas a automação de muitos processos para fazê-los mais eficientes. Não é só isso. Estes sistemas de inteligência artificial estão fazendo o mundo passar por uma transição fundamental, com as máquinas se desenvolvendo além de seu histórico papel como ferramenta, que até então as máquinas sempre foram utilizadas como ferramenta. Agora elas estão se transformando em trabalhadores autônomos. Em consequência, os sistemas de inteligência artificial estão mudando, portanto, a verdadeira natureza do trabalho, que está a exigir que a gestão das operações com máquinas e trabalhadores seja processada de forma bastante diferente em relação ao passado. À medida que os sistemas produtivos utilizam máquinas inteligentes, necessitam trabalhadores com capacitação em softwares inteligentes para poderem treinar e utilizar robôs colaboradores, bem como engenharia de software, ou seja, programas e ciência de computação. Isso significa dizer que a educação, em todos os níveis, deve ser estruturada para preparar os estudantes para o mundo do trabalho que demanda trabalhadores com a capacitação necessária para lidar com máquinas inteligentes. Significa dizer, meus amigos, que em todas as áreas do conhecimento, ou seja, em todas as formações educacionais, ou seja, na formação do engenheiro, do advogado, do economista, do sociólogo, do professor, do enfermeiro, do médico, todos esses profissionais, além do conhecimento específico de suas respectivas áreas, todos os futuros profissionais devem estar capacitados a lidar com máquinas inteligentes. E para isso precisam adquirir capacitação em softwares inteligentes, engenharia de software e ciência da computação. É importante que nos currículos sejam introduzidas disciplinas que proporcionem as condições para que profissionais dessas áreas possam lidar com essas máquinas. Tudo isto sugere que vivenciamos uma transição que coloca enorme pressão, enorme tensão sobre a economia e a sociedade. A educação oferecida nos moldes atuais está totalmente ultrapassada. A educação oferecida nos moldes atuais aos trabalhadores e estudantes que se preparam para entrar no mercado de trabalho provavelmente será ineficaz. A forma como o ensino está sendo estruturado hoje em dia, no Brasil e em várias partes do mundo, está totalmente ultrapassado. Estão preparando profissionais que vão lidar com um mundo que está chegando ao fim.
Em outras palavras, os sistemas de educação estão preparando trabalhadores para o mundo do trabalho que está deixando de existir. O futuro do trabalho, o mundo com inteligência artificial, requer a adoção de novas medidas voltadas para a qualificação da mão de obra, que deverá saber utilizar esta tecnologia como ferramenta, como complemento de suas habilidades. Algumas funções são atribuídas a máquinas e sistemas inteligentes. Novas funções para os seres humanos surgem diante deste novo cenário. Compete aos planejadores dos sistemas de educação identificar o papel dos seres humanos no mundo do trabalho no futuro, para realizar uma ampla revolução no ensino em todos os níveis, contemplando a qualificação dos professores e a estruturação das unidades de ensino para prepararem seus alunos para o mundo do trabalho em que as pessoas terão que lidar com máquinas inteligentes. Recentemente lançamos nosso último livro, cujo título é A Revolução da Educação Necessária ao Brasil na Era Contemporânea. Neste livro, nós enfatizamos a necessidade de que os alunos sejam preparados para não apenas se tornarem cidadãos plenos, conscientes, cidadãos conscientes de suas responsabilidades, mas também preparados para atuar em um mundo que está sofrendo grandes transformações graças ao avanço da inteligência artificial. Então é necessário educar o sistema educacional que está obsoleto. Precisa adequar o sistema educacional aos requisitos do trabalho no século XXI, porque o sistema educacional atual está obsoleto, para formar cidadãos mais capacitados para a era da inteligência artificial. Os riscos da superinteligência artificial impõem a necessidade de sua regulação para evitar suas maléficas consequências. A superinteligência artificial requer que sejam desenvolvidos melhores mecanismos de controle. É preciso ter esses mecanismos de controle antes de criar os sistemas inteligentes, atraindo os maiores especialistas em matemática e ciência da computação para esse campo, ou seja, para o desenvolvimento de mecanismos de controle. É preciso que haja uma forte colaboração de pesquisa entre a comunidade de segurança e a de desenvolvimento da superinteligência artificial. É para que todas as partes envolvidas incorporem o que eu considero fundamental, o princípio do bem comum em todos os projetos de inteligência artificial de longo prazo. É importante que o princípio do bem comum esteja incorporado em cada um dos projetos. Esta é uma tecnologia única que deve ser desenvolvida para o bem comum da humanidade. Centenas dos principais cientistas e pesquisadores de inteligência artificial alertaram que a tecnologia representa um risco de extinção para a humanidade. E várias figuras proeminentes, já falamos aqui de Stephen Hawking, de Boston, de Elon Musk, mas também temos figuras proeminentes como, por exemplo, a do presidente da Microsoft, Brad Smith, e o CEO da OpenAI, Sam Altman, que pediram maior regulamentação. Durante muito tempo, é alegado aos registros da ficção científica, o medo da inteligência artificial está enraizado há muitos anos no debate público, associado tanto à automatização maciça do setor produtivo e ao desemprego em massa, quanto à perspectiva de contribuir para a produção de armas cada vez mais mortíferas e a não menos aterrorizante produção de robôs assassinos.
Esta situação impõe a necessidade de que sejam desenvolvidos mecanismos de controle da superinteligência artificial e dos sistemas inteligentes em geral. Recentemente, a União Europeia deu um grande passo ao estabelecer regras, as primeiras no mundo, sobre como as empresas podem usar a inteligência artificial. É um movimento que abre caminho para padrões globais de uma tecnologia usada em tudo. Que regulamentação similar seja adotada em todo o mundo, é o que eu desejo. Poder-se-ia adotar os 10 passos para a contenção dos riscos da superinteligência artificial, que vamos descrever agora. Primeiro, o primeiro passo seria a segurança técnica, com a adoção de medidas técnicas concretas para aliviar possíveis danos e manter o controle. Segundo passo, fazer auditorias. Trata-se de uma maneira de assegurar a transparência e a responsabilização da tecnologia. Terceiro passo consiste na criação de gargalos, ou seja, alavancas para retardar o desenvolvimento e ganhar tempo para a ação dos reguladores, governos e o desenvolvimento de tecnologias defensivas. É importante que se crie gargalos ou alavancas para evitar que o desenvolvimento desenfreado da inteligência artificial seja de tal ordem que a ação dos reguladores, os reguladores e as tecnologias defensivas não sejam desenvolvidas para fazer frente a elas. É necessário também, como outro passo, obter dos criadores dessas tecnologias, garantias de que os desenvolvedores de tecnologias inserem controles apropriados desde o início. O próprio desenvolvedor da tecnologia deveria criar mecanismos de controle dessas tecnologias. O quinto passo diz respeito ao alinhamento das empresas no que diz respeito aos incentivos das organizações por trás da tecnologia, visando sua contenção. Quer dizer, é necessário que os incentivos às organizações estejam alinhadas com a necessidade de que haja contenção dos riscos da superinteligência artificial. O sexto passo está relacionado com a ação governamental, que deve ser efetiva na regulamentação da tecnologia e implementação de medidas de mitigação dos seus efeitos. O sétimo passo diz respeito ao estabelecimento de alianças, com a criação de um sistema de cooperação internacional para harmonizar leis e programas. O sétimo passo o oitavo passo diz respeito ao desenvolvimento da cultura compartilhada de aprendizados e falhas, a fim de disseminar rapidamente os meios de lidar com eles. O nono passo diz respeito à presença de movimentos no âmbito das sociedades em que haja a exigência pública de que todos os envolvidos no desenvolvimento da inteligência artificial prestem contas. O décimo passo diz respeito à coerência, que diz respeito à ação harmônica de todos os envolvidos para que a contenção dos riscos da superintendência artificial seja um círculo virtuoso de medidas mutuamente reforçadoras. Um aspecto que eu gostaria de destacar
no final da nossa apresentação é de que a regulamentação ou a regulação da inteligência artificial também tem uma importância muito grande no campo político institucional. Haja vista que partidos políticos ou pessoas mal intencionadas politicamente possam utilizar a inteligência artificial para manipular resultados de eleições em seu favor. Isso precisa ser evitado. Algumas medidas aqui no Brasil já estão sendo tomadas pelo Tribunal Superior Eleitoral no sentido de disciplinar a ação das redes sociais, disciplinar a ação dos partidos políticos e dos candidatos com relação ao uso da inteligência artificial, o uso maléfico da inteligência artificial. Então a regulamentação, ela deve existir também para evitar que políticos extremistas se utilizem da inteligência artificial para galgar o poder e, com isso, manipular a sociedade em seu benefício. Eu gostaria de dizer, para finalizar nossa apresentação, que nós nos apoiamos. Antes de tudo, é importante observar que nós pesquisamos sobre a questão da inteligência artificial há mais de 10 anos. E durante esse período nós publicamos vários artigos, e inclusive vídeos, abordando a temática inteligência artificial. Eu selecionei alguns trabalhos que nós publicamos e que serviram de base para a nossa apresentação. Nós selecionamos seis publicações nossas. A primeira, Mundo rumo à singularidade tecnológica, que foi publicado no site do LinkedIn. Também de nossa autoria, nós publicamos os benefícios e os riscos da singularidade tecnológica baseada na superinteligência artificial. Esse artigo nós publicamos no site do SlideShare. Outra publicação nossa, que nós nos apoiamos, tem como título O Progresso da Inteligência Artificial e Suas Consequências. Esse artigo foi publicado no site do LinkedIn. Também nós nos apoiamos na nossa... Sinto muito. Os podcasts de notícias não estão disponíveis no seu... Nós nos apoiamos também em outra publicação de nossa autoria, A Inteligência Artificial na Conquista Humana do Espaço, Suas Outras Aplicações e Seus Riscos. Esse artigo foi publicado no LinkedIn, no site do LinkedIn. Uma outra publicação de nossa autoria diz respeito ao artigo que tem como título O Advento da Superinteligência Artificial e Seus Impactos. Foi publicado no site do WordPress. Também levamos em conta um artigo que nós publicamos no WordPress. Eu trabalho na era da inteligência artificial. E o último texto que nós publicamos e que serviu de base para a nossa apresentação foi um artigo, O Advento da Superinteligência Artificial e Seus Impactos, que foi publicado no WordPress, no site do WordPress. Além disso, nós levamos em conta a publicação de Mustafa Suleiman e Michael
Bhaskar. É um livro publicado por esses dois autores. O título é A Próxima Onda. Foi publicado pela editora Record, do Rio de Janeiro, em 2023. Então são essas, meus amigos, as considerações que eu teria a fazer a respeito desta questão de importância fundamental para o futuro da humanidade. Espero ter sido claro em nossa apresentação e deixo para todos vocês meu abraço fraternal.